Juiz de Direito protocolou requerimento no Conselho Deliberativo do Corinthians, que pode causar até a anulação da aprovação das contas da gestão Osmar Stabile referentes à temporada passada. Mesmo com prazo vencido, o Corinthians acabou ganhando mais um período para poder quitar dívida milionária com Tadieres, da compra não paga pelo meia argentino Rodrigo Garro, e o atacante Yuri Alberto está vivendo seu pior jejum de gols desde a temporada passada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Yuri Alberto. Ele está vivendo seu pior jejum de gols desde a temporada passada. O Yuri, sem dúvida nenhuma, que é um dos principais nomes do atual elenco, comandado pelo treinador Fernando Diniz, jogador que vem sendo artilheiro ano após ano, mas nessa temporada 2026 as coisas não estão nada fáceis para o Yuri Alberto. Teve lesão muscular e está já há 7 jogos sem marcar. A última vez que ele conseguiu marcar um gol foi na vitória do Timão diante do Platense, na estreia da Libertadores da América 2026, na Argentina, no dia 9 de abril, quando ele marcou o segundo gol, garantindo a vitória do Timão na estreia da competição. O jogo também marcou a estreia do Fernando Diniz. De lá para cá, foram 7 jogos, o Yuri Alberto não conseguiu marcar, apesar, claro, do jejum de gols. O Yuri segue com o respaldo total da comissão técnica do treinador Fernando Diniz, que elogia muito o Yuri Alberto. Apesar da falta de gols, o Yuri vem jogando bem, inclusive deu uma assistência para o Lingard na vitória diante do Peñarol na última semana pela Libertadores. Então, mesmo com jejum, pelo menos por enquanto, não existe a menor possibilidade de repente, o jogador perder algum espaço. O Yuri, que teve um jejum complicado também no ano passado, chegando a ficar 9 jogos sem marcar, e em 2026 já são 7 jogos. Tomara que ele volte a marcar o quanto antes possível. A minha opinião quanto a esse jejum de gols do Yuri Alberto é a seguinte: primeiramente, fato, atacante vive de gols, é a função, é a principal função, mas o Yuri, mesmo nesse jejum de gols, ele vem se destacando, vem tendo a sua importância. Na verdade, o ataque do Corinthians 2026, as coisas estão complicadas. Para se ter uma noção, o Memphis, que praticamente não joga, marcou apenas um gol, e o Yuri, mesmo com esse jejum, ainda é o artilheiro do Corinthians do ano, com 5 gols marcados. Volto a dizer a vocês, eu sei que atacante vive de gols, mas o Yuri é muito importante, ele sempre briga com os defensores adversários, abrindo caminho, abrindo espaços para jogadores do meio de campo avançarem. Então, é um jogador que tem a sua grande importância dentro de campo. Mas, claro, o Yuri tem que marcar gols, volto a dizer, é a principal função dele. Eu, particularmente, torço muito para o Yuri Alberto voltar a marcar o quanto antes possível. 2024, principal artilheiro do futebol brasileiro. O ano passado, mais uma vez, o principal artilheiro do Timão. Então é complicado. Quando o Yuri fica sem marcar, claro que o Corinthians fica em queda. Tanto é que no Campeonato Brasileiro, infelizmente, nós temos o pior ataque da competição. Então, vamos torcer para que o Yuri volte a marcar o quanto antes possível. E agora vamos falar sobre mais um prazo que o Corinthians acabou ganhando para quitar dívida milionária com Tadieres da Argentina por compra não paga do meia Rodrigo Garro. Terminou na última sexta-feira, dia 1º de maio, o prazo que o Corinthians tinha para pagar dívida milionária de cerca de 42 milhões de reais junto ao Tadieres da Argentina, a dívida que o Timão tem pela compra não paga do Garro. Lembrando que o Garro, contratado em 2024, foi pago apenas a entrada e o restante o Timão acabou ficando em débito
com o Tadjeres. Procurou a FIFA, Corinthians condenado na FIFA, e recentemente a condenação do CAS, onde o Corinthians tem que pagar o Tadjeres. Caso não pague, sofreremos outro transfer ban da FIFA. Como eu disse, o prazo se encerrou na última sexta-feira, dia 1º. Corinthians sem dinheiro, está conseguindo manter um bom relacionamento com o clube argentino através de seu presidente, o Andrés Fassi, e acabou ganhando mais essa semana para conseguir resolver essa pendência complicadíssima com o Tadjeres. Lembrando que eu informei a vocês de forma exclusiva algumas semanas atrás que o Corinthians estava viabilizando um empréstimo junto à Outfield, uma holding brasileira. Então a ideia é, quando receber esse dinheiro, o dinheiro cair na conta do clube imediatamente ir para o clube argentino. Então o Corinthians tem mais essa semana para poder resolver essa pendência e evitar um novo transfer ban. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda eu não tinha nenhuma informação se o dinheiro já havia caído na conta do clube. Vamos aguardar e tomara que não venha um outro transfer ban pela frente. A minha opinião quanto ao Corinthians ter ganho mais essa semana do Tadjeres é a seguinte. Primeiramente, muitos estão dizendo por aí, o presidente Osmar Stabile, o Marcelo Paz, construíram uma relação pacífica, de amizade, de confiança com o Andrés Fassi, com o Tadjeres. Eu vou ser sincero com vocês, para mim não tem nada disso. Para mim, sinceramente, toda a aproximação que aconteceu, o Andrés Fassi, claro, ele foi esperto com o intuito de receber, e é o que ele ainda quer. Por exemplo, para o Tadjeres é muito melhor, apesar de todo o constrangimento que já foi causado ao clube argentino por diversas vezes que o Andrés Fassi criticou, para ele é muito melhor, de repente espera mais uma semana e recebe, do que o Corinthians sofrer um transfer ban. Para o Andrés Fassi não é interessante o Corinthians sofrer um transfer ban, e sim ter o dinheiro. E ele sabe que, de uma certa maneira ou não, a diretoria está correndo atrás para tentar resolver. Infelizmente, será através de um empréstimo, onde o Corinthians vai pagar juros, pelo que se fala, serão 3 anos para poder pagar esse empréstimo, a dívida na casa de 42 milhões de reais. Então, o Corinthians acabou ganhando mais essa semana. Vamos acompanhar e vamos torcer para que o Corinthians consiga a liberação dos valores, possa pagar o Tadjeres, se livrar de uma vez por todas. Destacando que chegaram algumas informações que estavam até tentando viabilizar uma forma da empresa, que eu informei a vocês que o Corinthians está fazendo o empréstimo, enviar o dinheiro diretamente para o clube argentino, mas parece que essa operação não foi aceita pelo Tadjeres, então o Corinthians está aguardando o dinheiro para poder resolver essa pendência de uma vez por todas. Volto a dizer, tomara que isso resolva, porque outro transfer ban essa altura do campeonato seria complicadíssimo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre documento, requerimento que foi feito por juiz de direito, entregue ao Conselho Deliberativo do Corinthians, que pode causar a anulação da aprovação das contas da gestão Osmar Stabile referentes à temporada passada. A aprovação das contas do Corinthians, que aconteceu na semana passada, onde os conselheiros aprovaram um déficit de 143 milhões, lembrando que foram feitos alguns ajustes, suposta fraude nas contas, em que mesmo assim ainda o déficit foi acima de 143 milhões, destacando que uma auditoria independente fez várias ressalvas sobre as contas, inclusive alertando que o risco do Corinthians não ter continuidade, de travar financeiramente falando, era enorme, falando sobre a dívida, os déficits acumulados acima de 1 bilhão, enfim. Mesmo assim, por politicagem, conforme sabemos, as contas da gestão Osmar Stabile, elas foram aprovadas. E consequências estão acontecendo. Na última segunda-feira, dia 4 de maio, o promotor Cássio Roberto Concerino voltou a pedir uma intervenção judicial no clube, devido a essa aprovação das contas. E nessa terça-feira, dia 5 de maio, eu tenho uma informação exclusiva para vocês.
um juiz de direito entregou um requerimento ao Conselho Deliberativo com teor extremamente grave e pode gerar consequências gravíssimas nos bastidores do Timão. Vamos lá. O requerimento aponta nulidade absoluta da aprovação das contas do exercício 2025, alegando vícios jurídicos considerados insanáveis que comprometem toda a cadeia de decisões do clube. O principal ponto levantado é a participação do então presidente do Conselho Fiscal, Haroldo Dantas, em uma reunião, mesmo estando formalmente afastado por decisão da Comissão de Ética. Segundo o documento, essa irregularidade torna o ato juridicamente inválido, já que a composição do órgão é requisito essencial para a validade das decisões. O requerimento ainda sustenta que a irregularidade inicial contamina todas as decisões posteriores. O parecer do Conselho Fiscal, manifestação do CORE, aprovação final pelo Conselho Deliberativo, ou seja, toda a aprovação das contas pode ser anulada. E além disso, claro, o documento reforça pontos gravíssimos apontados pela auditoria independente, conforme eu falei a vocês. Inconsistências na arena, problemas com adiantamento de receitas, indício de possível gestão temerária. E claro, o outro ponto crítico é a chamada aprovação com ressalvas, que segundo o texto não possui previsão estatutária, sendo considerada uma forma de evitar responsabilizações sem corrigir os problemas. Então, o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado nesse requerimento do juiz de direito, Dr. Leandro Cano? Anulação da reunião do Conselho Fiscal, anulação de todos os atos posteriores, afastamento cautelar do responsável e nova análise completa das contas de 2025. O documento conclui que, caso não é apenas sobre gestão financeira, mas sim sobre a integridade do sistema de controle do clube, apontando o risco de institucionalização de irregularidades. Então, juiz de direito, Dr. Leandro Cano, protocolou um requerimento gravíssimo que pode causar a anulação da aprovação das contas da gestão do Stabile referentes à temporada passada. A minha opinião, quanto a esse documento que o juiz de direito, Dr. Leandro Cano, esse requerimento, aliás, que ele entregou ao Conselho Deliberativo, é a seguinte: é isso, essas são as consequências de se aprovar contas com ressalvas, contas com déficit, com uma auditoria independente fazendo alertas. São nada mais, nada menos que consequências. Agora, quem cometeu os atos, quem recomendou a aprovação, como o CORE, quem aprovou, Conselho Fiscal, os conselheiros que aprovaram, agora cada um vão ter que arcar com as consequências. Não existe mais impunidade dentro do clube, acabou. Se algo de errado aconteceu, será descoberto. Se fizeram as coisas certas da maneira que tinha que ser feita, tudo será esclarecido. Mas o que não vai acontecer é as coisas ficarem sem explicações. E o doutor Leandro Cano, ele foi preciso, que não existe nada no estatuto sobre aprovar contas com ressalvas. Isso não existe, a lei geral do esporte está em cima. Cada conselheiro, quem aprovou, se forem descobertas irregularidades, vai ter que arcar, inclusive até com os próprios bens, se forem necessários. Então, como que se aprova contas assim? Politicagem? Será que é pela politicagem? Então, documento gravíssimo, uma notícia gravíssima que causou abalo no Parque São Jorge. Depois que eu coloquei a publicação, eu recebi mensagem de alguns conselheiros me falando que isso é um fato grave, que realmente, se as coisas foram feitas da forma errada, as consequências serão gravíssimas. Então, uma notícia grave para a atual gestão e que causou abalo dentro do Parque São Jorge. Enfim, estamos vendo que as coisas estão acontecendo, as consequências estão chegando. Promotor em um dia pede a intervenção e no outro dia um juiz de direito, que inclusive esse próprio juiz de direito também já pediu
a intervenção do Dr. Leandro Cano, que é esse conselheiro do clube, acaba protocolando esse documento no Conselho Deliberativo. Enfim, vamos aguardar e o que vai acontecer. Agora, posso dizer para vocês, outra notícia gravíssima para os lados da gestão Osmar Stabile, quem acabou aprovando, agora estamos vendo aí que se algo errado aconteceu, é como eu disse, vão ter que assumir as consequências. Notícia gravíssima para os lados da gestão e, claro, como eu disse a vocês, causando abalo no Parque São Jorge. Muitos lá dentro já estão preocupados com tudo que vem acontecendo. Pedido de intervenção e agora esse documento, tudo envolvendo a aprovação das contas que aconteceu há pouco mais de uma semana. Vamos aguardar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!